Como criar filhos sem culpa, sem se sentir culpado? É sobre isso que a gente vai falar nesse vídeo. Bem-vindo ao canal Educação Emocional, eu me chamo Noé e é um grande prazer poder levar essa mensagem até você. Criar filhos não é tarefa fácil, educar filhos não é fácil e nunca foi. E o que eu tenho observado nos tempos de hoje, eu trabalho com educação, nós temos percebido que as pessoas estão, pais e mães, em paranoia em função de um mundo de muita informação, em que as mensagens vêm por WhatsApp com dicas, com recomendação, tratando de problemas, mostrando exemplos de casos, de coisas que deram errado. O fato é que os pais estão em paranoia porque sentem que tem uma responsabilidade, por exemplo, de que se o filho fracassar, vão cobrar dele, e realmente não querem ver os filhos fracassados na vida, em um mundo bastante complicado, um mundo muito violento, cheio de armadilhas, de problemas, principalmente quando chega na adolescência do filho. Realmente é um mundo bastante complicado para se criar filhos. Muitas pessoas acham que muito mais do que já foi no passado, e sempre, obviamente, o problema maior é o nosso. O tempo mais difícil é o tempo em que a gente vive. É muito complicado, que o mundo está bastante mais violento que o mundo, por exemplo, que o Brasil especificamente está muito mais violento do que em outras épocas. A percepção é bastante clara de que isso é verdade, embora em um ou outro setor nós tivemos melhoria, mas isso é uma outra questão. O fato é que realmente a tarefa de cuidar dos filhos não é fácil, mas o agravante maior, que é o propósito desse vídeo, é a questão da culpa, porque os pais têm se sentido bastante pressionados de que qualquer coisa que aconteça com o filho, ele sempre será responsabilizado por isso. Se o filho fracassar também, e lidar com isso não é fácil. E some-se a isso outros fatores, como por exemplo o fato de que os pais trabalham muitas horas fora, ficam distantes dos filhos, e sempre também aquele outro receio de ser cobrado, de que foram ausentes, que não estiveram juntos. E não são poucos os filhos que geralmente jogam isso na cara dos pais, principalmente quando acabam aprontando algum tipo de coisa, quando a vida desses filhos não está indo muito bem, quando passa por algum fracasso. Não são poucos aqueles que vão apontar o dedo dizendo: você não estava perto, você não cuidou bem de mim. Nós sabemos como são as coisas. E na verdade, muito do que a gente cobra é porque a gente ouviu, tirou isso como padrão e dispara isso para as pessoas. Então é muito comum, você vai ouvir alguém dizer que o pai foi muito ausente da vida dele, ou a mãe, que ficaram muito fora e ele se sentiu sozinho. Na verdade, lá no fundo, se o filho, por exemplo, fosse sincero consigo, com o seu sentimento, não diria isso, porque adolescente quer estar com adolescente, criança quer estar com criança. Nós temos realmente, a nossa vontade é estar com os nossos pares de interesse comum, e o que no fundo o pai muito por perto, a mãe acaba sendo uma encheção, uma coisa que acaba, como eu ouvi outro dia alguém dizer, acaba atrapalhando a rotina do filho. E na verdade, então, portanto, muito do que se cobra acaba sendo mais uma reclamação por um padrão do que se ouviu e não do que realmente a pessoa sente. E no mundo pós-industrial, qual é o pai e a mãe que não trabalham, não ficam fora, e os filhos ficam em escola em período integral, ou se já são adolescentes, parte do dia sozinho, ou o dia inteiro sozinho, e se são crianças, o dia inteiro em creche. Isso é um fato. E muitas vezes o filho está com algum problema na escola, o pai vai a algum especialista, o pai, a mãe, em termos genéricos, e acaba ouvindo desse especialista que, olha, você precisa ficar mais tempo com seu filho, coisas assim. E o especialista geralmente é aquele que também sai de madrugada de casa e volta à noite, também é alguém que ficou ausente do filho, que isso é uma coisa do mundo moderno. E é muito comum, eu que trabalho em escola, você ouve um pai chega a uma escola e
e acaba que alguém se dirige a ele dizendo: olha, você precisa dar atenção assim, fazer de tal jeito. E professores, pedagogos, diretores, coordenadores também saem de casa de madrugada, chegam no final da noite, também são ausentes do filho. Que uma outra traição mental que nós temos é de muitas vezes falar uma coisa que nós não fazemos. Isso não estou fazendo uma crítica, é uma coisa, uma armadilha da nossa mente. É muito comum, você pode perceber, da gente se pegar falando de uma coisa que a gente faz. Mas então, como fazer para conseguir criar os filhos e não sentir a culpa? Culpa, ela é resultado de exatamente você aceitar um padrão ideal que você ouviu, que é imposto, que você acredita que é correto, e você não consegue corresponder a isso, e o resultado é que você se deprime, você sofre muito. Esse é o ponto. Então, por aqui você já começa a perceber alguns traços importantes a partir desse diagnóstico para você remediar a sua situação. Enquanto você aceitar, assumir na vida que esse ideal de que tem que estar inúmeras horas do dia perto do filho, de que se o filho fracassar, a responsabilidade de um pai, uma série de padrões que são colocados. Se você aceita que isso é o correto, que isso é verdadeiro, dificilmente você vai aliviar o seu nível de estresse e a culpa da sua cabeça, porque a culpa vem dessa nossa, não diria pretensão, porque na realidade dessa nossa crença de que um certo ideal que foi colocado como correto é possível de ser alcançado. Então, meio que a gente acaba caindo numa, vamos colocar entre aspas para não usar um termo forte, mas numa certa mentira de um jeito possível de se viver em um mundo em que você que é mãe e pai também está buscando o seu espaço para realizar algumas coisas importantes para você, está tentando se sacrificar aí para conseguir sustentar o filho, a casa, uma vida que não é fácil. E ainda, se você assume que esse ideal é algo que você tem de ver de qualquer jeito, o peso acaba ficando maior. Isso leva você para baixo, aumenta a sua taxa de estresse, e muitas mães principalmente acabam entrando nos remédios controlados. Recentemente eu acabo de lançar um curso, aliás, exatamente no momento em que eu gravo esse vídeo, eu acabo de lançar um curso Como Criar os Filhos Sem Culpa. E esse curso é um bônus, na realidade ele não é vendido separadamente, ele é um bônus para quem faz o curso básico, que é o nosso curso de educação emocional. O curso principal é o curso de educação emocional, ele tem vários bônus, um deles é o curso Como Criar Filhos Sem Culpa. Nesse curso eu trato exatamente de vários aspectos do relacionamento pai e filho, e uma série de simetrias de padrões que são colocados, que acabam levando o pai e a mãe para uma armadilha de seguir aquilo, e como isso realmente faz da vida um inferno, e como você se proteger ou reformular na sua cabeça certas crenças para que as coisas fiquem mais leves para você e você possa ser uma mãe e um pai mais tranquilos emocionalmente para viver o seu dia a dia e para continuar nessa árdua tarefa de que é criar um filho, como sempre foi e aparentemente mais ainda nos tempos de hoje. Se interessa a você, esse curso ele é um bônus, mas só para os que fazem o curso de educação emocional. Eu vou deixar o link, vai ser o primeiro link na descrição desse vídeo, e se interessa a você, vai lá na página, dá uma olhada, vê os conteúdos, os tópicos, e aí será um grande prazer ver você do outro lado da tela. E eu vou me despedindo por aqui, a gente se vê no próximo vídeo.